Fala, meus amores, professor Murilo Marques com vocês aqui e hoje a gente vai tratar de um assunto que muita gente tem dúvida, que é sobre lei seca. Professor, como que eu estudo lei seca? Como é que eu faço isso? E senhores, muito concurseiro iniciante às vezes até não entende o termo lei seca. Só um exemplo aqui. Uma certa vez um aluno perguntou no meu Instagram bem assim, professor, mas eu tenho que estudar somente a lei seca para o concurso? Não tem que estudar, por exemplo, lei de crimes hediondos e etc. Aí eu pensei, rapaz, esse cara tá confundindo lei seca com a lei que com CTB que trata sobre consumo de álcool e direção. Ou seja, as pessoas ficam perdidas quando a gente fala em lei seca. Primeiramente, vamos lá, o que significa lei seca, meus amores? Lei seca nada mais é do que a lei pura, do que a lei escrita conforme foi feita pelo legislador, sem qualquer observação pertinente a ela naquele momento, beleza? Então, isso que é a lei seca. E a resposta desde já é sim, você precisa ler a lei seca. Eu tenho hoje um total de 10 aprovações, atualmente sou policial legislativo do Senado Federal e para todas as minhas preparações eu fiz sim uso da lei seca. E aqui eu vou trazer algumas dicas, algumas orientações e um exemplo prático de como que nós podemos proceder na leitura e no estudo da lei seca para concurso público, beleza? Então, bora para cima! Voltei aqui, pessoal, vamos lá, vamos trabalhar então sobre lei seca, como que você vai estudar isso, como que isso funciona, qual que é a importância. Primeiro, pessoal, independente de a sua banca, se é aquele tipo de banca que ama cobrar lei seca, ou aquela banca que talvez não seja muito fã de ficar cobrando lei seca e cobrar mais exemplos práticos, a lei seca, minhas princesas e meus príncipes, ela se faz essencial, sim, na hora do seu estudo, beleza? Professor, me explica então como é que a gente vai proceder nesse estudo, senhores. Aqui é sem enrolação, a gente vai passar uma maneira eficaz de você fazer isso. Eu sei que a gente às vezes pensa, pô, primeiro, onde que eu vou encontrar essa tal dessa lei seca? Meus amores, é muito legal que você talvez tenha essa lei impressa. Eu mesmo sou fã de ter tudo que eu estou estudando de forma impressa. Inclusive, isso aqui não é propaganda, beleza? Eu não tenho nenhuma parceria com eles. Tem a Juspodium. A Juspodium, que é uma editora, ela tem um vade-mecum de lei seca. E eu utilizo esse vade-mecum de lei seca, é excelente, beleza? Ou você pode simplesmente imprimir a lei seca. Professor, mas como que eu tenho acesso à lei seca? Senhores, coisa mais simples do mundo. Vai no Google, escreva o nome da lei que você quer, da Constituição Federal, e geralmente vai ser o primeiro link que vai aparecer lá, site do Planalto. Pronto, você vai acessar ali o site do Planalto e você vai se deparar com a lei seca, com a lei pura ali. Você pode imprimi-la ou pode utilizar no seu computador, aí fica ao seu bel prazer. Professor, e por que é importante estudar a lei seca? Primeiro, porque muitas provas de concurso, em especial quando tratamos de legislações que não possuem doutrina, jurisprudência, eles costumam cobrar a lei seca, ou seja, ips literis, exatamente o que está escrito na lei, beleza? Legal, professor, então a primeira parte é essa, é importante sim eu estudar a lei seca de qualquer forma, exatamente. E qual que é a forma mais eficaz de eu estudar lei seca? Senhores, diferente de outras pessoas, vamos lá passar uma dica legal para vocês aqui. Eu sempre fiz da seguinte maneira, a lei seca sempre foi um estudo secundário para mim, ou seja, eu optava por estudar necessariamente a videoaula antes de eu partir para a lei seca. Ou seja, eu estava ali estudando determinada videoaula, por exemplo, um assunto de direito constitucional. Por quê? A partir do momento em que eu estudo aquele assunto e vou ler a lei seca, fica muito mais fácil de eu visualizar o que realmente a lei quis me dizer. Porque muitas vezes, se você pegar e ler a lei pura e simplesmente, você talvez não consiga entender o que ela quis dizer para você. Vão ser apenas palavras, 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 e eu não consigo absorver o que aquilo quis me passar. Já a partir do ponto em que você já viu, por exemplo, a videoaula ou o PDF do professor explicando, esmiuçando aquele assunto, na hora que você lê a lei seca, cara, aquilo fica na sua cara e você consegue entender o que ela quis dizer, beleza? Agora, para a gente mostrar na prática como que é isso, você viu ali um exemplo de
vamos supor, direito constitucional. Vou inclusive abrir aqui, já deixei aberto o artigo Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 16º. Você foi lá, aprendeu ali, o professor falou para você bem assim, ó, você pode se manifestar, sim, em locais públicos, pode haver manifestações coletivas, essas manifestações não podem ser armadas, não podem ter caráter militar, não podem ali, você não pode estar armado, não pode estar querendo dar um golpe de Estado, beleza, você foi lá e viu aquilo ali, o professor explicando para você, falou que você precisa informar o órgão competente que você vai fazer aquela manifestação, que você não tem que ter sequer autorização e você só não pode frustrar uma outra manifestação que estava ali anteriormente. Aí o professor explicou aquilo para você, você já até entendeu. Aí na hora que você pega a lei seca, olha o que ela fala para você. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso da autoridade competente. Olha só que legal. Você já viu a videoaula, o PDF antes, e logo depois você chegou a esse texto. Viu como ficou simples você compreender o que isso aqui quis dizer para você? Então entenda uma coisa, é importantíssimo que você faça isso, é importantíssimo que depois você passe para a lei seca, porque inclusive isso é uma forma de reforçar o seu aprendizado, além disso é uma forma de você ver uma possibilidade que o examinador pode vir cobrando aquilo na sua prova. Aqui nesse exemplo ele poderia muito bem trazer para você bem assim, Joãozinho, fulaninho e fulaninho, 100 pessoas desejam se manifestar na esplanada dos ministérios. Para tanto, será necessária a autorização do órgão competente. Aí você já entendeu, primeiro, lá na sua videoaula, que você não tem que ter autorização, pois é independente de autorização, e depois você ainda reforçou isso fazendo a leitura da lei seca. E você viu que não, negativo, não é necessário que eu tenha autorização do órgão competente. Eu preciso apenas informar e eu não posso frustrar outra manifestação previamente convocada para aquele mesmo local, naquele mesmo horário, naquele mesmo dia. Então deu para entender o quanto foi simples eu conseguir passar pela lei seca agora, mas entenda, novamente, a leitura da lei seca ela é essencial. Você não precisa necessariamente separar um outro momento para fazer a leitura da lei seca. Outra coisa que eu fiz bastante nos meus estudos foi acompanhar juntamente com a lei seca. Pega você ali, por exemplo, vendo uma videoaula ou vendo um PDF sobre direito processual penal e está estudando o assunto de inquérito policial e você está ali vendo aquele assunto, inquérito policial, tudo bonitinho, e o professor está falando, explicando algumas coisas, explicando que o inquérito não pode ser arquivado pela autoridade policial e tá ali falando os prazos do inquérito, 10 dias, 30 dias, prorrogável, não sei o quê. E você está acompanhando aquilo com a lei. Então, ao mesmo tempo que você está vendo o professor explicar, você já está acompanhando aquilo ali com a lei seca junto com você. Então, entenda, a lei seca é realmente muito importante. Professor, eu posso fazer somente a leitura da lei seca sem ter visto aquela matéria anteriormente? Aí eu recomendo apenas para alunos avançados e alunos que tenham boas noções de interpretação de legislação. Aí você consegue, mas vem um porém, porque o professor, quando ele passa aquele assunto para você, ele já está trazendo as nuances, as pegadinhas, já vai trazendo uma jurisprudência para aquele assunto, caso haja. Então não é muito legal você simplesmente fazer a leitura da lei seca. Às vezes existe ali um artigo que já foi declarado inconstitucional e você vai ler aquele artigo e você não sabe que ele é inconstitucional, mas o professor vai saber te dizer. Então, tá aí o bizu para você, beleza? Então é isso, meus amores, minhas gatas e meus gatos. Isso da lei seca é necessário, você precisa, vai ser eficiente sim para os seus estudos. Haverá questões nas provas que vão cobrar lei seca ou vão utilizar exemplos em cima das leis secas, beleza? Então é isso aí, grande beijo, um abraço, fique com Deus, bons estudos. Vocês sabem que podem contar com a gente aí para o que vocês precisarem. Um beijo do professor Murilo Marques e da equipe Aprobatum Concursos. Um abraço, tchau, tchau.